Lucas é o evangelho que mais deu ênfase a respeito de oração de Jesus Cristo. Os momentos de oração de Jesus, você vai encontrar bastante ali no evangelho de Lucas, falando a respeito dos momentos de oração de Jesus. E eu peguei o evangelho de Lucas, inclusive, essa semana, para trazer aí alguns momentos de oração dele. E estou encerrando amanhã, inclusive, com esse mesmo versículo que quero trazer para vocês aqui. Abra sua Bíblia aí, olha no celular, Lucas capítulo 23. Eu vou ler o 33 e o 34. Apenas os dois. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus, então, lá em Lucas 23, versículo 33. E quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores com um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Amém? Amém. Pastor Hugo já orou aí por mim? Amém. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos um assunto muito sério, eu creio. Um assunto que já tem me incomodado o coração faz muito tempo, que é a respeito do amor incondicional. O amor que o mundo ainda não conhece, o amor ágape, conhece o amor da carne, conhece o filos, conhece o eros, mas ainda não conhece o ágape. Mas uma caminhada aí, muito tempo, pastor Batista, hoje ali congregando na Reviver, porém participando ali de vários ministérios, ali daquela amada igreja, eu ainda continuo com o mesmo pensamento, depois de muitos anos. A igreja de Cristo plantada aqui na terra ainda tem sido muito falha nisso, meus irmãos. Muito falha de entender, de compreender e demonstrar o amor incondicional, o amor ágape, o amor que vem do coração de Deus. E é muito triste isso. Nós precisamos, e eu falo por mim, eu tenho orado nisso, nesse sentido, minha esposa está aqui, ela prova disso, eu creio que ela também, orado nesse sentido, nessa direção, para que o Espírito Santo realmente incomode muito a minha vida, incomode muito o meu coração, para que eu possa pelo menos tentar demonstrar ou tentar sentir esse amor que vem de Deus. Nós falamos, nós ouvimos a respeito desse amor. O próprio Jesus falando, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, todo mundo conhece, que entregou seu único filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. É o amor ágape, o amor incondicional. Nós ouvimos João falando, 1 João capítulo 1, versículo 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como é difícil, muitas vezes, demonstrar esse amor. É difícil, irmãos. Nós precisamos, e falta muito no cristão, e eu estou falando realmente com o cristão, não com o mundo, falta a sensibilidade para entender, para perceber a dificuldade daquele que está no nosso próximo de nós, e tentar ajudar, e tentar fazer alguma coisa. Um dos ministérios que eu participo ali na Igreja Reviver é o prisional. Todo mês eu vou lá na penitenciária, eu vou no presídio, eu passo a manhã toda lá, eu vou nos dois, antes ia em um só, agora eu vou nos dois. Vou no presídio, levo uma palavra, saio de lá, vou na penitenciária, levo uma palavra. E de repente alguém pergunta, ganha alguma coisa para isso? Claro que não, né? Mas você é louco de entrar lá? Eu falei, rapaz, se não for por amor, você não entra. Você entra porque você ama as pessoas, porque você entende, né, que você precisa demonstrar esse amor. Se não, meus irmãos, vou ser bem sincero, a vida fica meio sem sentido. Para o próprio cristão, porque ele vai pensar assim, eu sou salvo, eu sou de Cristo e eu vou morar no céu, mas tá, e aí? E aí? Né? E a demonstração de amor? Meus irmãos, olha que amor é esse.
E aí nós vamos entrar nesse versículo aqui, para a gente entender bem o que eu estou aqui tentando passar para os irmãos, que é o versículo 34. Dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, que oração é essa? A gente fica bravo por tão pouca coisa, fica magoado, fica chateado. Eu estava há pouco tempo trabalhando com alguns adolescentes e eu vi um menino adolescente falando assim: olha, eu posso ir para a cadeia, mas antes de eu ir, eu vou arrebentar esse menino. Assim, uma raiva, com sangue nos olhos. Eu vi uma menina falando assim: olha, eu posso ir presa, mas eu mato essa menina, né? Eu mato antes de sair daqui. Olha que coisa louca isso. Minha esposa professora chega para mim e fala assim: olha, tem um menino lá, menino, falei adolescente, agora um menino, pequenininho, eu queria uma faca, tia. Não, uma faca. E ela perguntou: por que você quer faca? Porque eu quero matar um, não é isso? Eu quero matar pessoas. Sabe, meus irmãos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí chega um homem, Jesus Cristo homem, Jesus homem, Deus e homem, os irmãos sabem bem disso. Homem que sentiu dores, que sentiu fome, que sentiu sede, sendo crucificado, apanhou bastante. Foi julgado por um crime que não cometeu, apanhou, carregou uma cruz, pregaram na cruz, aí chega e fala uma coisa dessa, meus irmãos. O que é isso? Isso aqui para mim, meus irmãos, é um tapa na minha cara. Ó, é um tapa na minha cara. Ele chega e fala, ele ora: Senhor Pai, perdoa esse povo aí, eles não sabem o que fazem. Como não sabe? Sabe? Tanta gente ficaria indignada, mas como não sabe? Ficaria indignado com o próprio Jesus. Mas Jesus, claro que eles sabem. Né? Não, eles não sabem. Eles não conhecem o amor de Deus que eu e você conhecemos. E muitas vezes nós não demonstramos. E muitas vezes mesmo. Nós precisamos, irmãos, eu quero convidar você essa noite, em nome de Jesus, a começar a fazer essa oração que eu vou te falar agora, tá? Que eu tenho feito há muito tempo e vou continuar fazendo. Senhor, me dá sensibilidade, eu quero ser sensível para perceber a dificuldade dos outros. E dentro das minhas forças, das minhas limitações, das minhas condições, ajudar. E eu posso. Você acha que eu não posso orar por alguém? Você acha que eu não posso? E muitas vezes ajudar, de repente, financeiramente, ou de ajudar de qualquer maneira. Nós temos um combinado com a minha esposa, né? Combinamos, a partir dela isso, tá vendo? Combinado, ó, a gente está no carro ali, chegou alguém no sinareiro, está vendendo alguma coisa, a gente vai fazer o possível para comprar. É R$2, é R$3, vamos fazer o possível para comprar. Porque a gente não sabe qual que é a necessidade da pessoa. Então vamos ajudar um, ajudar outro, sabe? Porque às vezes nós temos condições e não fazemos isso. Hoje estávamos, minha filha desceu numa loja, hoje ele perto do Bistec, na 7, eu ia dentro do carro, um rapaz enchendo o pneu ali, a loja fechada, ele enchendo lá fora, ele falou assim: você não tem um alicate ali? E eu falei: não tem, dentro do carro não tinha mesmo lá. Meus irmãos, você não tem ideia como eu fiquei incomodado com aquilo, que eu queria ajudar esse rapaz de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tinha condição. Mas às vezes a gente pode. Vai que de repente eu tinha uma caixinha de ferramenta com alicate ali, mas eu não ia, porque no teu trabalho de sair do carro, pegar o alicate, dar pra lá, esse trabalho todo, nem conheço o rapaz, tá vendo? Tantas vezes nós pensamos assim, tantas vezes. Ah, meus irmãos, olha que amor é esse, Jesus Cristo. Não é à toa que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Eu confesso que eu fico constrangido com o amor desse. O amor está pregado numa cruz. Olha, sofreu tanto já, está quase morrendo. E aí faz uma oração dessa: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Ah, meus irmãos, por tão pouco a gente já chutaria o balde, já, como se diz, já brigaria, já xingaria, já queria partir para cima, já partia para a ignorância, por tão pouco. E Jesus Cristo nos dá essa lição de amor. O que é amor? O que é amor? Meus irmãos, sabe onde eu vi isso? Sabe onde eu vi assim, uma demonstração de amor? Lá no Velho Testamento, lá em Números 27, com Moisés. Olha que coisa louca, eu amo essa passagem de Moisés 27, do versículo 12 ao 17. Eu amo essa passagem, porque Moisés, ele caminha 40 anos com o povo no deserto. Aí o povo murmura, e ali ele leva a bronca de Deus por fazer uma coisa ali que não era para fazer todo o povo. E ele está lá, levando o povo ali para a tal de Canaã, que ele não conhece, mas está doido para conhecer. Mas de repente chega lá no capítulo 27, Deus chama ele no morro. Olha só que coisa isso, meus irmãos. Chama ele no morro, fala: Moisés, tá vendo ali, filho? Depois de 40 anos chegou, é ali Canaã. Só que do mesmo jeito que eu fiz com o teu irmão, vou fazer contigo, tá? Você não vai entrar lá. Teu irmão morreu, você vai morrer também.
Levei teu irmão, vou te levar também, filho. Você não vai entrar. Meus irmãos, qual seria o teu papel, ser bem sincero? Senhor, para com isso, né? Vamos conversar. Ó, até então eu tô entendendo que eu sou teu amigo. O senhor falou já, somos amigos, são 40 anos caminhando aí. Pedi várias coisas pro senhor aí, o senhor concordou. Agora, que isso? Eu tô chegando, o senhor não vai deixar eu entrar? Meus irmãos, você não tá na Bíblia, não. Bem pelo contrário, versículos 16 e 17, em capítulo 27, lá de Números, Moisés chega e fala assim, Senhor, só te peço uma coisa, olha só, coloca outro no meu lugar para cuidar desse povo aí. Ai, isso é lindo, meus irmãos, para que esse povo não fique igual assim as ovelhas sem pastor. A preocupação de Moisés não era entrar lá depois de 40 anos. Ah, bom, não vou entrar, não vou, o senhor que sabe. Mas, ó, coloca alguém para cuidar desse povo aí. Era o povo. Você parar para pensar, Moisés não estava entrando lá, não entrou ali por culpa daquele povo. Povo rebelde. Meus irmãos, olha a preocupação dele. Olha só. Ah, então coloca outro no meu lugar, esse povo não pode ficar sozinho, não. Meus irmãos, eu acredito, na minha opinião, eu já preguei sobre essa passagem aqui de Moisés. Olha, é uma das coisas mais lindas do Velho Testamento ali. Que demonstração de amor é essa? Que eu vou ver depois lá em Jesus, onde nós vemos aqui. Lá em Jesus. Orando também a Deus, ao Pai, para que perdoasse o povo que bateu nele, que humilhou ele, que crucificou ele, que pregou ele numa cruz. Meus irmãos, nós precisamos orar a Deus para pedir essa sensibilidade, para realmente poder perceber a dificuldade dos outros. Tem muita gente perto de você, tem muita gente usando de oração. Um dia eu pastoreando uma igreja lá no Paranavaí, e aí um rapaz, e eu não estava bem, a gente estava tendo ali um acampamento, não lembro o que era lá, e uma correria, uma loucura, né? E eu, pastor, e traz isso, traz aquilo, pensa aqui, a cabeça estava trincando. Um rapaz de 17, 18 anos, né? O Rafael tinha naquela época, mais ou menos, chega para mim, olha a sensibilidade desse rapaz, né? Foi bem de Deus isso, e eu aprendi muito com esse rapaz. Aí esse rapaz chega e fala assim, ô pastor, você não está muito bem? Você está meio assim, né? Está agitado, mas você está meio cabisbaixo. Eu falei, Rafa, eu estou com uma dor de cabeça, você não imagina. Sabe qual foi o papel daquele menino naquele momento? Pastor, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Ai, que lindo isso. Olha, meus irmãos, como falta isso no crente muitas vezes. Como falta. Ah, mas nem percebi que ele estava ruim, que você não percebeu, que você não tem a sensibilidade que você tinha que ter para perceber a dificuldade dele. Deus quer nos dar essa sensibilidade. Deus, Ele quer. Deus nos ama. E como que eu vou demonstrar para Deus que eu amo Ele? Amando o meu próximo. Como que eu vou demonstrar que eu amo o meu próximo? Fazendo o possível para ajudá-lo. Porque falar só, né? Como minha esposa, eu tenho papagaio que fala. A questão é demonstrar esse amor. É aquilo que Moisés fez. Ah, Senhor, tudo bem, eu não vou entrar lá, mas olha, coloca outro no meu lugar. É aquilo que Jesus está fazendo. Jesus, como homem aqui, meus irmãos, sentindo toda a dor. Ele podia falar, Pai, taca fogo nesse povo todo aí. Não vai dar, não. Não dá para mim, não. Não dá, não. Ele fala o quê? Perdoa esse povo aí, Pai. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Ah, meus irmãos, o mundo não sabe o que está fazendo. Apesar que a impressão é que dá, olhando assim, claro que sabe o que está falando. Ele não é criança mais, ele é adulto lá. Mas ele não conhece o amor de Deus que nós procuramos conhecer. Só que muitas vezes também, nós ainda não entendemos a grandeza, a magnitude desse amor. Achamos até que entendemos, que compreendemos. Achamos até. Mas ainda está faltando algo. Está faltando uma demonstração. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Ele chega e fala assim, eu estou certo. Ele quer dizer o que eu estou certo? Ele fala assim, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem o porvir, nada nesse mundo, nada, nem coisa nenhuma vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Deus te ama muito, Deus me ama muito. E aí, meus irmãos, como que eu vou deixar, de repente, de ir lá no presídio? Ah, é perigoso, tem que sair de casa, você vai gastar gasolina, você vai perder lá uma manhã de domingo inteirinha. Olha, aquele povo que é ouvido o amor de Deus que eu conheço. Aí, sabe? Como? E como que eu vou deixar de fazer tantas outras coisas também? Ah, meus irmãos, precisamos demonstrar mais esse amor. Mas, de repente, como eu acabei de falar, nós precisamos começar a orar por isso. E eu convido você realmente a começar essa noite, hoje, para fazer isso. Ore por isso. Comece a colocar diante de Deus a sua vida. Senhor,
eu entendo que eu sou um cristão, eu entendo que eu sirvo o Senhor, já levantei minha mão, já entreguei minha vida ao Senhor, mas eu preciso fazer mais. Olha, não tem como você dizer que ama a Deus se você não ajudar o seu próximo. Não tem como, sabe? A única maneira de você realmente demonstrar que você ama a Deus é amando o seu próximo. Agora, a única maneira de você realmente demonstrar que você ama o seu próximo é fazendo algo por ele. Porque só falar não adianta. Uma oração, ore, ajude, pergunte, sabe? Pergunte. É complicado, irmãos, porque assim, às vezes me deparo com um cristão que de repente até que ele tem uma luta, questão de oração. Isso é muito difícil. Isso tem que quebrar em nome de Jesus. Se de repente tem alguém aqui essa noite que tem essa dificuldade e você tem que orar a Deus para tirar isso. Porque eu quero te dar um exemplo bem básico. Você está numa fila de um banco, você está numa fila do mercado, qualquer fila. E alguém perto de você começa a reclamar de dor, com dor de cabeça, com uma dificuldade, e você é cristão. E aí, de repente, essa pessoa fala assim, puxa, rapaz, olha, sei que eu faço com essa dor. Aí você como bom cristão, fala assim, rapaz, crê em Deus e que Deus vai tirar. Ah, você é crente, sou, tá? Puxa, que legal. Você podia fazer uma oração por mim. Não, pode deixar que eu faço. Então tá, faz. Não, chegar em casa, eu vou fazer a oração. Não, mas dá para fazer agora? Então, agora não dá. Tem muito crente assim, irmão. E de repente vem até aqui, tá? Não estou aqui para te julgar, não. Eu estou aqui para desafiar você, para que você ore por isso. Para que você ore por isso. Sabe? Meus irmãos, um dos maiores privilégios que nós temos é oração, é orar. Eu tenho a certeza absoluta que quando eu estou orando, né, como diz Salmos 40, versículo 1, o meu Deus está se inclinando para ouvir o meu clamor. Ah, para com isso, irmãos. Olha que coisa linda isso. É um privilégio orar. Oração é um privilégio. Então comece a orar mais. E ore mais na frente dos outros. E ore mais pelos outros, junto com os outros. Tem muita gente precisando de oração. Tem muita gente. Eu fiz um impacto evangelístico junto com a minha amada esposa, numa cidade. E fizemos um impacto de uma semana lá. Uma semana de oração, uma semana de evangelismo. Realmente foi um impacto. Muitos jovens numa escola, a escola estava fechada, e os jovens saíam cedo e iam para a rua. Eu fazia todo o mapeamento, fiz todo o mapeamento do bairro ali, e eles saíam cedo, voltavam na hora do almoço, depois almoçavam, iam à tarde de novo e voltavam no final da tarde. Isso foi durante uma semana e nós invadimos ali, evangelizamos o bairro inteirinho. E eram jovens. E, meus irmãos, as experiências desses jovens ficou marcado para mim. Para eles, tenho certeza que ficou também, mas para mim ficou mais ainda. Porque eles voltavam de um jeito da rua. Pastor, que coisa... Aí você pega Lucas capítulo 10, meus irmãos. Misericórdia, tá? Não estou comparando de ter feito aquilo que Jesus fez. De maneira nenhuma. Mas é a passagem que me veio na lembrança. Jesus, em Lucas capítulo 10, ele manda os discípulos para a rua. E eles vão para a rua. E daí eles voltam, daí lá no versículo 18 e 19, dizendo assim, Senhor, tudo empolgado. E não é que deu certo? E não é que em seu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos. Meus irmãos, esses jovens voltavam, dizendo assim, pastor, a gente começava a orar, porque o impacto, ele tinha assim, eu dei um treinamento para eles, e não era só entregar um panfleto, era entregar um panfleto, depois perguntar o nome da pessoa, e depois falava assim, eu posso orar pela senhora? Posso orar pelo senhor? Ah, meus irmãos, isso foi impactante. Não foi um panfleto, não foi nada. Nós depois, no final da tarde, nós sentávamos para conversar, e eles contavam a experiência, e era choro daqui, choro dali, porque cada experiência é uma mais linda do que a outra. Uma delas que marcou bastante foi uma mulher que falou assim, não, entra aqui dentro de casa e vem orar aqui no quarto. Olha no quarto que meu marido está acamado. E vem orar aqui por ele. E os jovens foram, os jovens, estou falando de jovens. Eles foram, ficaram do lado da cama. E de repente uma menina começou a orar, começou a fazer oração. E de repente aquela choradeira daquela mulher chorando. E os jovens já abriram o olho, meio assustado. Ela terminou a oração, abraçou a mulher e tudo bem, o que aconteceu? Ela falou, olha, meu marido está sentado. Fazia muito tempo que ele não sentava na cama sozinho. Olha que coisa, meus irmãos. Olha o poder da oração, da sua oração, da minha oração, que muitas vezes nós deixamos para trás, nós escondemos, nós não fazemos isso. Pensa, meus irmãos. Eu imagino que Deus, ele
Ele vai nos cobrar muito isso. Vai nos cobrar muito. Você podia ter ajudado orando. E eu ia fazer através da oração e não fiz, porque você não orou. Meus irmãos, nós podemos fazer sim. Eu estou te falando isso porque, olha, estou dando um pequeno exemplo, que nós podemos fazer muito pelos outros, tá? Muito. E o mínimo que nós podemos fazer já é orar. E tantas outras maneiras que nós podemos ajudar, tantas outras maneiras, se envolvendo em ministérios, eu falo bastante, tá, irmãos? E nós temos bastante experiência, bastante histórias para contar também, graças a Deus. Uma vez participando de um ministério lá na cidade de Londrina, ministério de entregar marmita nas ruas, e aí conhecemos alguns moradores de rua, e uma família chamou muito a nossa atenção, mas de repente o ministério acabou, a liderança acabou, o ministério acabou. Acabou, não tinha mais. E aí nós sentamos e conversamos, puxa, é aquela família, como é que vai ficar? E aí nós, na nossa casa, pegamos a comida, fizemos marmita, levamos para eles lá. Olha, meus irmãos, tem que comover, tem, sabe? O nosso coração precisa ficar comovido pelas pessoas. Olha aqui, ó. Ou nós não aprendemos nada com Jesus. Somos discípulos de Cristo, e o discípulo procura aprender com o mestre e fazer aquilo que o mestre fazia. Olha aqui, meus irmãos. Apanhando aqui, nós não estamos. Sendo humilhado, nós não estamos. Levando surra, e nós não estamos. Sendo crucificado, nós não estamos. E mesmo assim ele diz, perdoa, Pai, não sabe o que faz. Mas, meus irmãos, eu imagino se Jesus tivesse descido aquela cruz. Ele ia abraçar um por um que estava lá embaixo. E a gente ia pensar, você está louco, Jesus? E ele ia falar, não, isso é amor. Aprendam isso comigo. Glória, glória, aleluia. Glória. Meus irmãos, estou encerrando por aqui. Eu quero orar, tá? Pedir para você ficar de pé. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero desafiar você, meus irmãos, tá? Eu quero desafiar você a orar por isso. Comece hoje já. Comece a orar por isso. É uma oração que, de repente, eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas é uma oração que, de repente, você nunca fez. E, de repente, você tem aí 10, 15, 20 anos como crente e nunca fez essa oração. Porque eu demorei para entender isso também. Eu demorei. Meus irmãos, só mais uma coisa que eu lembrei agora, que não dá para ficar já de contar. A gente passou a noite numa rua escura uma vez, quando a gente passou de carro, um homem caiu no mato. E aí paramos o carro um pouquinho para frente, voltamos, não voltamos. E agora? Cara, é um bêbado, é isso, aquilo, vamos pegar ele, fazer o que com ele, voltamos. Mas a gente já estava nesse processo de aprender isso. Eu com a minha esposa, um corpo só. Nesse processo, não, a gente vai voltar. Vamos encarar o escuro, a rua escura, vamos encarar o bairro perigoso, vamos encarar e vamos voltar. Vamos ver que o senhor tem, vamos tirar ele do mato, pelo menos ali, senta ele, já colocar no carro, aí a gente mora aqui perto, vamos lá. Meus irmãos, era um irmão de uma igreja que passou mal. E logo, conversando com eles ali, tirando ele do mato, já veio mais 2 lá da igreja, daí reconheceram ele, tudo. Olha, meus irmãos, só podia ter morrido lá. Eu desafio você a começar a orar por isso. Senhor, me dá sensibilidade no meu coração. Me dá coragem também, tá? Me dá coragem, me dá sensibilidade para poder fazer a sua obra com excelência, para poder amar da maneira que o Senhor me ama, ou pelo menos tentar. Creio que eu nunca vou amar do jeito que Deus me ama, mas eu quero tentar. E eu quero, pelo menos, Deus olhe e fale assim, você nunca vai me amar mesmo, nem conseguiu. Morrer não conseguiu, mas você tentou. Você fez o possível. E é isso que vale para Deus. Feche os olhos, vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos reúne aqui, em teu nome, Pai, para poder compartilhar uma porção da tua palavra, Pai. Pai, tudo é do Senhor, é tudo teu, Pai. Nada meu, Senhor. Tudo que aconteceu, tem acontecido na minha vida, é glórias ao Senhor.